Obrigado por se juntar a nós nesta importante jornada de reflexão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu o saúdo e oro para que seu dia seja repleto de sua graça. À medida que mergulhamos nesta mensagem urgente, esperamos que você fique conosco até o final e que considere assinar nosso canal para insights e atualizações contínuas sobre esses tópicos significativos. À medida que as tensões aumentam no Oriente Médio, particularmente entre Israel e o Irã, o mundo se encontra no limite. O relacionamento entre essas duas nações, já repleto de profundos conflitos históricos e ideológicos, agora atingiu um ponto de ruptura. Os lançamentos de mísseis do Irã contra Israel dispararam alarmes globalmente, levando muitos a temer que um grande conflito não seja apenas iminente, mas talvez inevitável. A comunidade internacional está observando ansiosamente enquanto os Estados Unidos foram chamados para interceptar e destruir mísseis iranianos, um sinal claro de quão terrível a situação se tornou. À medida que essas hostilidades se desenrolam, há uma preocupação crescente de que esse conflito possa desencadear um confronto muito maior, envolvendo não apenas Israel e o Irã, mas também outras potências globais. Alguns até especulam que isso poderia ser o catalisador para uma terceira guerra mundial. Tais possibilidades são profundamente inquietantes e levaram líderes espirituais em todo o mundo a fazer apelos urgentes por oração e preparação espiritual. Um desses líderes é o Padre Michel Rodrigues, cujos insights proféticos sobre eventos mundiais ganharam muita atenção nos últimos anos. O Padre Michel há muito tempo alerta que estamos nos aproximando de um momento de grande convulsão espiritual e geopolítica, particularmente nos últimos meses do ano. Suas previsões anteriores, antes descartadas por muitos como excessivamente dramáticas, agora parecem estar se concretizando. À medida que as tensões aumentam no Oriente Médio e a ameaça de guerra se agiganta, suas mensagens de vigilância espiritual e preparação assumiram uma relevância profunda. O Padre Michel não está sozinho em seus avisos. O Padre Oliveira do Brasil, por exemplo, também profetizou um aumento nas perturbações globais, particularmente em torno do final de setembro e início de outubro. Essas vozes proféticas agora parecem estar alinhadas com os eventos em andamento e, como resultado, mais e mais pessoas as estão levando a sério. O que antes era visto como uma possibilidade distante agora é uma realidade assustadora. À luz dessas previsões terríveis, o chamado à oração nunca foi tão urgente. Em todo o mundo, comunidades religiosas estão se voltando para a oração, penitência e jejum como exercícios espirituais para se preparar para o que pode estar por vir. À medida que a situação continua a piorar, a importância da oração coletiva não pode ser exagerada. À medida que os sons da guerra ficam mais altos, é vital que os crentes se unam em oração para manter a paz e buscar a intervenção divina. No centro deste conflito está Israel, frequentemente considerado a nação escolhida por Deus. As tensões entre Israel e o Irã não são meramente políticas, se elas estão profundamente enraizadas no significado religioso e espiritual. Para muitos, esses eventos são vistos como sinais dos tempos, o cumprimento de profecias bíblicas que prevêem guerras, conflitos e sofrimento antes da vinda do Senhor. Para aqueles que estudam essas profecias, as hostilidades crescentes entre Israel e o Irã carregam um peso imenso, sinalizando que podemos estar entrando em um período crítico na história. O conflito atual adiciona uma camada de complexidade, pois não é apenas um choque de nações, mas também uma batalha espiritual entre diferentes religiões. Enquanto Israel enfrenta ameaças de mísseis do Irã, alguns veem isso como uma manifestação de crescentes tensões religiosas e políticas que vem se formando há séculos. É uma batalha não apenas por território ou poder, mas pela própria alma da região, uma região que tem profundo significado para judeus, cristãos e muçulmanos. Em tempos como esses, somos lembrados da necessidade de fortaleza espiritual. As Escrituras alertam sobre guerras e rumores de guerras, mas também prometem que aqueles que buscam a Deus com sinceridade e fé encontrarão sua proteção. Este é um momento de oração e arrependimento. Os eventos que se desenrolam diante de nós são um chamado para retornar a Deus, buscar sua misericórdia e pedir sua orientação enquanto navegamos nestes tempos perigosos. Os avisos do Padre Michel Rodrigues não são apenas sobre as tensões geopolíticas, mas sobre a prontidão espiritual dos fiéis. Ele nos exorta a permanecer próximos de nossa fé, aprofundar nossa vida de oração e buscar proteção divina para nós mesmos, nossas famílias e nossas nações.
Sua mensagem é um chamado para nos prepararmos espiritualmente para os desafios que estão por vir, confiando que a vontade de Deus, embora misteriosa, é sempre para o nosso bem maior. À medida que continuamos a testemunhar esses eventos inquietantes, não sejamos movidos pelo medo, mas pela fé. Nossas orações são poderosas. Quando oramos juntos, não apenas buscamos proteção para nós mesmos, mas também nos tornamos instrumentos de paz e cura em um mundo dilacerado pela divisão e conflito. Agora é o momento de nos unirmos em oração, implorar pela misericórdia de Deus e confiar que sua providência nos guiará por quaisquer provações que enfrentarmos. Concluindo, as palavras do Padre Michel Rodrigues devem ser um chamado à ação para todos nós. Os tempos que virão podem ser difíceis, mas por meio da oração, arrependimento e fé inabalável, podemos enfrentar quaisquer desafios que surgirem. Sejamos vigilantes, espiritualmente preparados e unidos em nossa fé. Que possamos sempre lembrar que Deus está conosco e, não importa quão escuro o mundo pareça, sua luz nunca se apagará. Obrigado por ficar conosco até o final desta importante mensagem. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para receber atualizações sobre vídeos futuros. Suas orações e participação são inestimáveis nestes tempos críticos. Diante dos conflitos globais em andamento, muitos cristãos estão interpretando as guerras e tensões atuais como sinais do fim dos tempos, conforme previsto em antigas profecias. Esses eventos parecem se alinhar a uma série de ocorrências cosmológicas e religiosas notáveis que estão alimentando um crescente senso de urgência entre os fiéis. Por exemplo, o momento do ataque de mísseis iranianos a Israel coincidindo com a abertura do Sínodo da Sinodalidade, um evento crucial na Igreja Católica, é visto por muitos como uma poderosa convergência celestial e terrestre. Para aumentar o mistério, um eclipse foi previsto para ocorrer no mesmo dia, o que alguns interpretam como um sinal cósmico marcando o início de grandes eventos na história humana. Além disso, a Festa das Trombetas, uma celebração importante no calendário árabe, está intimamente ligada às tradições bíblicas que consideram esse tempo um marcador do fim dos tempos. Para aqueles que acreditam no significado desses sinais celestiais e mundanos, a sensação de que estamos vivendo em tempos proféticos nunca pareceu mais tangível. À medida que esses eventos se desenrolam no que parece ser uma tempestade perfeita de sinais terrestres e cósmicos, um chamado coletivo à ação está crescendo entre os crentes. Muitos, incluindo líderes espirituais como o Padre Michel Rodrigues, estão pedindo a seus seguidores que se preparem, não apenas fisicamente, com itens essenciais como comida e suprimentos, mas também espiritualmente, para fortalecer seus corações e mentes contra as provações que virão. A oração, particularmente a recitação do Rosário, é considerada uma das práticas espirituais mais poderosas para trazer paz e proteção ao mundo durante esses tempos turbulentos. O chamado repetido da Virgem Maria para rezar o Rosário, mais notavelmente nas aparições em Medjugorje, é visto como uma ferramenta essencial para evitar mais sofrimento e conflito. Suas mensagens enfatizaram a necessidade da oração para fortalecer os fiéis e pedir intervenção divina, à medida que o mundo enfrenta eventos cada vez mais caóticos e imprevisíveis. Muitos acreditam que estamos vivendo o cumprimento de profecias bíblicas e marianas, que previram os tempos desafiadores que agora enfrentamos. A demanda por preparação espiritual está crescendo, com mais e mais pessoas reconhecendo que sua fé em Deus e suas promessas serão o refúgio mais seguro em meio a essa turbulência. Além da oração e da penitência, os líderes religiosos recomendaram medidas práticas para se preparar para potenciais dificuldades, como estocar alimentos e outras necessidades para tempos incertos. No entanto, a preparação mais importante continua sendo espiritual. O chamado é claro, de estar pronto, tanto externa quanto internamente, para os desafios que estão por vir. A fé, especialmente nestes tempos imprevisíveis, se torna a maior fonte de paz e segurança. O Padre Michel Rodrigues, ecoando a sabedoria bíblica, nos lembra das virgens sábias que mantiveram suas lâmpadas prontas, antecipando o retorno do Senhor. À medida que as tensões continuam a aumentar no Oriente Médio e ao redor do mundo, nunca foi tão urgente manter nossos corações e mentes focados na preparação espiritual e permanecer vigilantes para o cumprimento das promessas divinas que muitos acreditam estarem se desenrolando diante de nossos olhos.
A fragilidade do mundo e a ameaça iminente de conflito internacional apenas ressaltam a importância de permanecer firmes na fé, confiando na proteção de Deus e promovendo a paz tanto externa quanto internamente. Este período de incerteza exige reflexão e ação, um chamado para fortalecer nosso vínculo com o divino e estar pronto para o que vier. O chamado urgente por fé e oração em meio ao conflito global. À medida que as tensões continuam a aumentar e mais nações se envolvem no conflito crescente, o mundo está à beira de um precipício. Os Estados Unidos, junto com vários outros países, aumentaram seu envolvimento nos recentes ataques contra Israel. O que muitos temem ser um passo perigoso em direção a um conflito global ainda maior. Líderes religiosos têm soado o alarme, alertando que quanto mais essa guerra se arrastar, maior será o sofrimento, não apenas para as nações imediatamente envolvidas, mas para o mundo como um todo. Nestes tempos incertos e perigosos, a importância da oração, da fé e da confiança inabalável no plano de Deus nunca foi tão crítica. À medida que a sombra de uma potencial guerra mundial se aproxima, muitos estão se voltando para a sua fé em busca de consolo, conforto e direção. O pensamento de que Deus permanece no controle, apesar do caos, é um farol de esperança para aqueles que lutam para dar sentido à turbulência. Ao longo da história, a Virgem Maria tem consistentemente assegurado a seus filhos que, apesar das provações e tribulações deste mundo, seu imaculado coração finalmente triunfará, e a paz retornará ao mundo. No entanto, ela também deixou claro que essa vitória virá somente após grande adversidade. É um lembrete de que não nos foi prometida uma jornada fácil, mas nos foi prometida proteção e orientação divinas durante ela. Líderes religiosos em todo o mundo estão pedindo aos fiéis que se mantenham firmes em sua confiança em Deus, mesmo quando as tempestades da vida se intensificam. Este é um momento em que a verdadeira fé é testada. Em vez de ceder ao medo, à raiva ou ao desespero, somos chamados a nos apegar às promessas de Deus. A proteção e a intercessão da Virgem Maria estão disponíveis a todos que buscam a paz por meio da oração. A mensagem de Maria é clara: oração, jejum e penitência são as ferramentas que devemos usar para fortalecer nossa determinação espiritual, preparando-nos para quaisquer desafios que possam surgir, tanto mundanos quanto espirituais. É fácil ser consumido pelo medo do conflito e pela incerteza do futuro, mas é essencial lembrar que a paz do mundo está inextricavelmente ligada à paz de nossas almas. A preparação espiritual é fundamental, e a necessidade dela nunca foi tão urgente. À medida que enfrentamos um tempo de turbulência sem precedentes, o chamado para buscar refúgio no santuário de Deus é mais forte do que nunca. A oração, especialmente rezando o rosário e passando um tempo tranquilo em comunhão com Deus, continua sendo uma das maneiras mais poderosas de encontrar a paz de que precisamos para enfrentar as dificuldades que virão. O padre Michel Rodrigues também enfatizou a profunda conexão entre os desafios que a Igreja e o mundo enfrentam. As lutas internas dentro da Igreja, que vão de escândalos a heresias, são, de acordo com o padre Rodrigues, reflexos da batalha espiritual que ocorre no mundo. O que acontece no reino espiritual inevitavelmente se manifesta no mundo físico e, como tal, os fiéis são chamados a orar não apenas pela paz mundial, mas pela pureza e unidade da própria Igreja. Nestes tempos difíceis, é fundamental prestar atenção às advertências e orientações das autoridades espirituais. À medida que o mundo enfrenta desafios cada vez maiores, somos lembrados de que a preparação deve ser física e espiritual. Embora tomar medidas práticas para nos preparar para tempos incertos seja sensato, é a oração e a fé que nos levarão adiante. A sabedoria da parábola bíblica das 10 virgens, onde as virgens sábias mantiveram suas lâmpadas acesas em antecipação ao retorno do Senhor, serve como uma metáfora profunda para o nosso tempo. Somos chamados a manter nossa fé viva e queimando intensamente, sempre prontos para enfrentar os desafios que estão por vir. Por meio de nossa fé inabalável, nossas orações e nossa profunda confiança na vontade de Deus, seremos guiados por esses tempos difíceis. A luz da fé iluminará o caminho a seguir, mesmo nos momentos mais sombrios. À medida que continuamos esta jornada, que possamos encontrar força na unidade da oração, na esperança da intervenção divina e na certeza de que os planos de Deus para nós são sempre cheios de graça e amor. Obrigado por fazer parte desta conversa. Sua presença e engajamento acrescentam significado às mensagens compartilhadas.
À medida que avançamos nestes tempos incertos, que você encontre esperança e inspiração nas histórias de fé, perseverança e amor divino que nos unem.